E aí, pessoal, tudo jóia? Vamos falar rapidinho aqui então. Casinha aqui do plantão noturno. É um paciente com um sintoma totalmente inespecífico, né? Pelo que vocês viram lá. Só que aí quando a gente vem descendo, era uma infecção urinária. Quando a gente vem descendo aqui, eu não vi nada na parte urinária, para ser honesto. Eu olhei até a bexiga e tal. Mas na hora que eu estava olhando em volta aqui da bexiga, me surpreendeu essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Essa imagem tubular aqui, ó. Conseguiram acompanhar? Tá vendo? Então vamos tentar identificar da onde vem essa imagem. Olha, aqui o cólon ascendente, né? Colo ascendente do lado direito, descendente do lado esquerdo. Se a gente vem aqui caminhando com o cólon ascendente para baixo, vai ter um momento em que nós percebemos, ó, que o ilho terminal está saindo, ó. O ilho terminal está saindo e está se continuando aqui para dentro. E a gente lembra que um pouco abaixo da emergência do ilho terminal sai o apêndice. E justamente nessa região, aqui na base do seco, a gente percebe então que como é que brota uma imagenzinha cística, né? Aqui, ó, bem aqui na saída do apêndice, uma imagenzinha que forma um verdadeiro, né, dedo de luva, né? E quando chega aqui na extremidade, é bem redondo, né? Bem redondo. E a gordura em volta não tem nenhuma alteração. Bom, é um apêndice, né? A gente percebe aqui a emergência do apêndice, né? Formando um dedo de luva. Se a gente colocar isso aqui em outro plano, se a gente colocar em outro plano, plano coronal, a gente vê aqui a saída do ilho terminal. E aqui embaixo, olha só que aspecto curioso que forma aqui, ó. Uma bolota, né? Agora no coronal dá para ver melhor. E esse dedão de luva muito grosso, muito grosso, muito grosso, tá? Aqui a gente tem uma medida em que esse dedão de luva está medindo 15 milímetros de diâmetro, né? 1,5 cm, que é um tamanho bem grande. Então, a gente tem essa alteração na base do seco, essa dilatação na base do seco, e o apêndice formando um dedo de luva muito espesso. Tá? E aí já fica a lição para todo mundo. A gente tem que tomar cuidado para não sair dando diagnóstico sem descrever a imagem. O que é a imagem em si? A imagem é um apêndice espessado, né? É um apêndice distendido por um material predominantemente líquido, então a gente não vê gás dentro, não vê uma calcificação dentro, né? É um apêndice distendido de uma forma cística, predominantemente por líquido. Não foi feito contraste, infelizmente, mas a gente consegue perceber uma paredezinha, né, mais branquinha em volta, uma parede mais espessa, tá? Aqui na base do seco, a gente consegue, se a gente janelar bem, percebe que existe aqui uma redução, ó, do seco, né? A parede do seco tem uma área mais assimetricamente espessa e dali brota o apêndice. Bom, pessoal, isso aqui é o seguinte, é para provar primeiro que a gente tem que saber descrever a lesão. Então, isso é um apêndice espessado com 15 milímetros de diâmetro, né? Com a parede espessa também, irregular, o seu ósteo apendicular irregular no seco, né? Com um limite irregular, e não tem gás no interior, né? É uma imagem bem curiosa, cística no apêndice. Bom, agora sim, vamos pensar em diagnóstico diferencial. Sempre, diagnóstico espessado, apêndice espessado, primeiro diagnóstico, segundo, terceiro, décimo, apendicite, tá? Pura e simplesmente apendicite, tá bom? Mas agora a gente vai conhecer mais doenças que podem espessar o apêndice, para a gente não ficar com a cabeça fechada em relação ao apêndice só na apendicite. O apêndice espessado, com esse aspecto cístico, geralmente com um diâmetro igual ou maior que 15 milímetros, se tiver uma calcificaçãozinha, melhor ainda, mas se não tiver, não tem problema. E principalmente um apêndice tão grande, sem borramento da gordura em volta, pensar na mucocele de apêndice, tá? E, logicamente, as malignidades do apêndice, ok? E aí tem várias, a gente não vai entrar no mérito agora. Então, lembrar que a mucocele de apêndice, ela acabou virando um descritor. O que é um descritor?
é uma coisa que guarda tantas características de uma doença que a gente já pode botar um nomezinho de doença na imagem radiológica. Então, por exemplo, como a gente hoje em dia chama cisto simples, né, na ressonância, isso é um descritor, porque a gente não tem o histopatológico, mas a gente tem critérios tão marcados que a gente pode usar um descritor, como, por exemplo, também muito clássico cisto dermoide do ovário, né, que a gente também pode usar, às vezes, para descrever quando a gente tem alguns achados ali característicos, porque já é um descritor, né, que se adapta bem à imagem. A mucocele também é um descritor. Todas as vezes que a gente tem um apêndice de aspecto cístico, com parede espessa, o ósseo irregular, geralmente 15 milímetros ou mais, se tiver calcificação, ótimo, né? Mas se não tiver, não tem problema. Isso a gente também usa o descritor de mucocele para isso, tá bom? Então, até o médico lá no grupo perguntou se eu descartava apendicite. Não. A mucocele não substitui a apendicite em termos de diagnósticos patológicos. O apendicite pode se apresentar como uma mucocele, tá bom? Não, uma coisa não invalida a outra, tá? Mucocele é só um aspecto radiológico dessa distensão cística do apêndice. E aí, o casinho estava legal? Esse aí eu gostei bastante. Então, o mais importante é, primeiro, sempre tentar ver paciente de emergência, pintou abdômen, procura o apêndice. Não importa se a queixa é pancreatite, procura o apêndice, porque às vezes na correria o paciente tem uma dor, às vezes o apêndice é reto-secal, dá uma clínica frustra, e apendicite é muito frequente, a gente tem que ver. Procurar o apêndice sempre abaixo da emergência do íleo terminal. E nem tudo que espessa o apêndice é apendicite. Acabaram de ver um diagnóstico aqui de uma mucocele. Não estou dizendo que não é apendicite, tá? A mucocele é um padrão radiológico consagrado, tá? Que pode ter várias doenças associadas. A mucocele em si, uma produção de muco excessiva pelo apêndice, as neoplasias do apêndice também podem dar esse aspecto de mucocele. As neoplasias de seco também podem gerar mucocele pelo déficit de drenagem. E, para não me estender mais, enfim, a apendicite também pode se revelar numa forma de mucocele, tá bom? Então, não é frequente a gente ver isso, mas eu acho muito importante falar dessa alteração de apêndice, porque a gente fica muito fechado em chamar tudo que acontece no apêndice de apendicite, tá bom? Beleza!